Olá, olá, queridos e queridas, tudo bem por aí? Bora lá pra gente resolver mais uma questão aqui juntos. Essa questão do Enem 2018, da reaplicação, a gente tem ali uma imagem de azulejos e na perigrafia a gente sabe que esse texto, essa imagem foi publicada no site do governo, mais especificamente no portal do IPHAN, que é o órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico-artístico no Brasil. Então vamos lá pra gente analisar o que a questão quer saber em relação aos azulejos. Os azulejos das fachadas do Centro Histórico de São Luís, Maranhão, integram o patrimônio cultural da humanidade, conhecido pela Unesco. A técnica artística utilizada para a produção desses revestimentos advém das. Aqui, gente, então, basicamente o que a questão quer saber é qual é a origem técnica artística utilizada nos azulejos maranhenses. E aí, gente, assim, um pequeno parênteses que eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês. Boa parte das palavras na língua portuguesa que se iniciam com a letra A, tipo azulejo, inclusive o próprio abajur, são palavras de origem arábica, tudo bem? E aí é interessante a gente saber disso porque se a palavra tem essa origem, é porque muito provavelmente o instrumento ao qual ela refere, o objeto ao qual ela refere, também tem a mesma origem, tudo bem? Isso é interessante vocês guardarem, gente, porque daqui a pouquinho a gente vai ver, essa foi uma questão que não teve um nível muito fácil, E aí, basicamente, se cai uma questão como essa, a chance de você errar vai ser menor. Então vamos lá para as alternativas. Então, qual é a origem técnica? Letra A, confluências de diferentes saberes do Oriente Médio e da Europa. E aqui a gente tem o nosso gabarito. Por quê? É interessante pontuar que a produção cultural do Brasil colônia veio, com as influências portuguesas, e é interessante que a gente saiba também que houve um tempo de domínio, gente, de Portugal por questões arábicas, pelo Oriente Médio. Então é interessante que a gente perceba aqui que existe, uma população islâmica migrante do Oriente Médio em Portugal, e esse grupo islâmico acaba trazendo influências para Portugal. Nesse caso, a gente tem um diferente saber de confluência do Oriente Médio e da Europa, por isso, existe uma confluência, então, de saberes que vai resultar no azulejo maranhense, tudo bem? Letra B. Adequações para o aproveitamento da mão de obra local. Não tem nada na imagem, gente, que nos leve a entender que há mão de obra local na produção desse azulejo, Então, cuidado aí com a extrapolação. Letra C. Inovações decorrentes da Revolução Industrial. Você pode pensar assim, bom, azulejo, ele pode ser fabricado por uma indústria, se ele pode ser fabricado por uma indústria, pode ser uma inovação decorrente da Revolução Industrial. No entanto, a gente tem aqui um distrator de conhecimento prévio. Por quê? A historiografia do Centro Histórico de São Luís garante que a construção se inicia no século XVII por influências portuguesas, em contrapartida, a Revolução Industrial acontece em meados do século XVIII. Então, a influência da Revolução Industrial não está no azulejo específico, por quê? Porque a influência cultural que a gente teve foi anterior a isso, tudo bem? Então, muito cuidado aí com a questão do conhecimento técnico e teórico, tá? Então, esse conhecimento prévio de que, beleza, então a indústria pode produzir azulejos que são simétricos, piriri, pororó, pode te atrapalhar. Então, a gente tem que tomar cuidado com quando que aconteceu, Se a influência, ela é anterior, se essa cultura de São Luís do Maranhão, ela é anterior, não tem como a gente dizer que houve uma influência da Revolução Industrial. Letra D. Influências das culturas francesa e holandesa. Gente, show de bola se você tiver aí o conhecimento histórico-geográfico para poder saber que São Luís teve influência francesa, teve influência holandesa, No entanto, gente, ainda que haja essa influência, esses azulejos, eles não são da influência holandesa e francesa, Eles são de uma influência arábica que veio a partir da dominação de Portugal, tudo bem? Então, a letra D, inclusive, foi um dos tratores mais marcados nesse ano. E a letra E, descoberta de recursos naturais na colônia, também nada a ver, Então, assim, é um distrator de conhecimento prévio, porque recursos naturais da colônia ajudaram, auxiliaram na formação de manifestações artísticas da própria colônia, mas a técnica de vinda do sincretismo cultural, nesse caso, não é da colônia em si, é algo que veio de fora, é algo que veio importado, dos países do Oriente Médio e também de Portugal. Então, essa é uma questão, gente, de nível difícil, Ter domínio desse conhecimento é algo que demandava um conhecimento para além. Mas fica a dica aí dessas palavras iniciadas em A, sempre suspeitar dessa possível origem arábica aí, tudo bem? Um beijo e até a próxima resolução. Tchau, tchau!